Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, Jane Barros e minhas colegas Maria Beatriz e Maria Vanderlice vamos apresentar a vocês uma análise sobre a obra Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Este vídeo faz parte dos estudos de literatura portuguesa, disciplina esta do curso de licenciatura plena em letras português da Universidade Estadual do Piauí, ministrada pela professora Xena Rocha. Vamos iniciar falando a respeito da biografia do autor. Gil Vicente, autor do Alto da Barca do Inferno, foi um dramaturgo e poeta português, um dos maiores representantes da literatura renascentista e é considerado o fundador do teatro em Portugal. Apesar da escassez de referências precisas a seu respeito, é possível reunir algumas informações homólogas entre historiadores e pesquisadores. Não é possível dizer com precisão a data nem o lugar em que nasceu Gil Vicente, visto que, antes da Revolução Francesa, só se registravam pessoas da nobreza. Calcula-se que deve ter nascido por volta de 1465, quando ainda reinava Dom Afonso V. Inúmeros lugares disputam o privilégio de ser a cidade natal desse tão importante personagem da literatura portuguesa: Lisboa, Barcelos. E em relação à morte de Gil Vicente, estima-se ter ocorrido entre 1536 e 1537. Sua estreia como dramaturgo adveio do nascimento do príncipe, o filho de Dom Manuel, em 8 de julho de 1502. Gil Vicente, para homenagear o nascimento do príncipe, entrou no quarto da rainha e, diante do recém-nascido, encenou o famoso monólogo do vaqueiro, ou Alto da Visitação. A apresentação foi um sucesso e a rainha gostou tanto que pediu para que reproduzisse a breve fala dramática no Natal seguinte. Gil Vicente aceitou o convite, mas com a condição de levar consigo sua equipe. Então, no Natal de 1502, o dramaturgo retornou à corte, não para ensinar um monólogo, mas para ensinar uma peça completa, com diálogos e personagens vivas. Gil Vicente foi contratado como mestre de cerimônias da corte, ou seja, passou a ser responsável por organizar os eventos, tais como os casamentos, batizados, encontros diplomáticos, entre outros, no qual ele aproveitava essas ocasiões para ensinar seus autos, que além de escrevê-los, dirigia-os e participava como ator. Durante 34 anos de carreira teatral, Gil Vicente escreveu e encenou mais de 40 peças. Normalmente, as apresentações aconteciam nos salões do Palácio Real ou nos quartos dos reis, como deve ter sido o caso do Alto da Barca do Inferno, segundo a edição de 1562. Gil Vicente, pai do teatro português, viveu num tempo de grandes artistas e escritores, já que sua existência coincidiu com o Renascimento, sendo ele um de seus maiores representantes na Europa. Para entendermos a obra Alto da Barca do Inferno, é necessário que saibamos o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo no período em que a obra foi escrita. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, é uma obra importantíssima, porque marca exatamente um período chamado de humanismo. O humanismo é um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Neste período, já no fim da Idade Média, a Igreja Católica começa a perder seu poder de influenciar a vida das pessoas, dando lugar a uma visão no qual o homem via a si mesmo como um ser independente. O humanismo colocava o homem como o centro das questões relacionadas à vida, procurando exaltá-lo por suas realizações individuais e coletivas, e pela sua capacidade de usar a razão. A introdução de princípios lógicos e racionais como explicação para certos fenômenos contrariava a ideia de mundo e, consequentemente, os dogmas da Igreja. A sociedade vivia nesse contraste de ideias. No entanto, com a perda influenciadora da Igreja devido a pensamentos reformistas, o teocentrismo não deixou de existir. Esta oposição ideológica foi evidente durante todo o período do humanismo.
As manifestações que foram trazidas por este movimento humanista são divididas em três: a prosa, a poesia e o teatro, que geralmente destilava críticas aos comportamentos condenáveis percebidos em todos os setores da sociedade, e principalmente no âmbito eclesiástico, e como uma ramificação do teatro havia os autos, que eram peças que tratavam de aspectos religiosos e moralistas, centralizando a ideia de bem e mal, como, por exemplo, temos o Alto da Barca do Inferno. O texto da Barca do Inferno é uma representação do humanismo gótico, que é composto de redondilhas, de metáforas. Os personagens representam características das classes sociais, como, por exemplo, o clero, a burguesia e os camponeses. Gil Vicente procurava relacionar em suas obras esses tipos sociais, fazia uma ligação com a igreja, na figura dos representantes da igreja que não cumpriam a doutrina que pregavam, isto é, o dramaturgo faz uso dos preceitos religiosos para criticar alguns comportamentos dessa classe, apontando a ganância, a luxúria, a tirania e a hipocrisia religiosa. Tais ações praticadas no alto tendem a nos mostrar o erro cometido por determinados tipos sociais e, consequentemente, sua condenação pós-morte. A obra de Gil Vicente tem como intenção refletir e materializar o cenário vivido na época. O Alto da Barca do Inferno é classificado como alto de moralidade, de cunho pedagógico, porque busca alertar, ensinar e, sobretudo, preservar o homem de atos pecaminosos. Os temas que compõem essa obra, como a avareza, a falsa moral, prostituição, corrupção e entre outros, seguem os padrões de vida daquela época, buscando atingir o homem e gerar uma auto-reflexão. Vamos falar agora a respeito do contexto de recepção da obra. A sátira de Gil Vicente não se restringe somente a determinadas classes sociais, muito menos ao próprio clero, que foi um dos alvos mais visados por sua crítica. Em seu auto, mesmo baseado na fé católica, não deixou de ser alvo de críticas, pelo menos no que se refere aos membros constituintes da Igreja. Por exemplo, na imagem do frade, Gil critica o não cumprimento da doutrina religiosa e o fato do personagem frade acreditar que a razão pela qual é digno do paraíso é simplesmente por pertencer ao clero, não importando seus atos. E lembrando que estamos falando de Idade Média, então seria comum essa obra não passar pela censura. Mas acontece que Gil Vicente meio que trabalhava para a igreja. Ele reflete exatamente o pensamento católico medieval. Então, como é que essa obra passava pela censura? Primeiramente, é importante pontuar que Gil Vicente não criticava a igreja, ele criticava quem fazia mau uso dela. Por exemplo, não é o casamento que Gil Vicente critica, e sim o adúltero. E apesar dessa obra não ter sido totalmente censurada, como aconteceu com outras obras de Gil Vicente, a obra foi bastante mutilada em outras edições publicadas após sua morte, apresentando numerosas exclusões, diversos resultantes da omissão de duas personagens, o frade e o enforcado. Essas cenas, por terem sido alteradas na edição da compilação de todas as obras de Gil Vicente, indicam que seu editor já estava preocupado com a opinião da igreja. Suas omissões completas na segunda edição confirmam o fato da Inquisição se incomodar, obviamente, com qualquer representação negativa de seu clero, como no caso do personagem enforcado, com a comparação entre a situação de um criminoso com a de Jesus Cristo. Então, segundo Ivan Teixeira, a obra Alto da Barca do Inferno é uma sátira moral e social, tendo duas personagens paradoxais.
De um lado, o anjo, que se apresenta mais calado, mais moralista e muitas vezes até sem graça. E de outro, o diabo, que já é totalmente o contrário daquele primeiro personagem. Ele já é mais eufórico, ele é libertino e ele apresenta muitas falas irônicas. A peça, ela inicia-se com o diabo, juntamente com seu companheiro, preparando a embarcação para partir. Ele só está lá aguardando as almas que ele veio buscar naquele momento para partir para o inferno com ele. Vamos agora conhecer todos os personagens que surgem ao longo da narrativa, onde destacaremos 4 fragmentos das estrofes para análise, o que vai nos permitir também conhecer qual foi o objetivo de Gil Vicente ao produzir Alto da Barca do Inferno. Como dito anteriormente, o primeiro personagem a aparecer é o diabo. De longe, ele se torna uma das melhores figuras criadas por Gil Vicente, pois com as suas falas irônicas e muita euforia, ele acaba passando uma familiaridade e uma humanidade totalmente contrária ao anjo. Outro personagem que surge é o seu companheiro, que é o seu ajudante ao longo da embarcação e que também lhe auxilia nas conversas com os seus passageiros. Outra figura que está do outro lado é o anjo. Ele tem poucos argumentos, ele é inflexível e autoritário a apresentar suas ideias. Então, nós podemos ver esse contraste criado entre o céu e o inferno. A primeira alma que surge é o nobre Dom Henrique, que traz consigo um pajem que segura o seu manto e uma cadeira, representando as insígnias de sua vida fútil e desonrosa. Cabe aqui abrir um parênteses para vocês e explicitar que todos os personagens eles vão trazer um emblema que representa tudo aquilo que eles viveram em vida. O diabo é quem dirige as primeiras palavras ao nobre, afirmando que ele precisa embarcar com ele para o inferno, pois a sua vida de roubo, de desonra, acabou já lhe condenando. O nobre ele não vai querer aceitar e vai tentar apelar para o anjo que ele tenha misericórdia e deixe ele embarcar para o céu. Mas o anjo, como ele é bem soberbo e quase indiferente, ele não lhe dá resposta positiva. Então o Dom Henrique ele volta à barca do inferno e o diabo, para terminar de convencê-lo, conta que a mulher dele ficou muito feliz com a sua partida, pois ela já vivia em adultério e queria se livrar dele. Consequentemente, derrotado e triste, ele fica à mercê da quintura e aceita aquele juízo, aquele julgamento final. Quando Dom Henrique acaba de embarcar, chega um anzeneiro. O anzeneiro, ele é um agiota que carrega uma grande bolsa vazia. Essa bolsa, ela significa todos os roubos que ele cometeu em vida e todo o dinheiro que ele possuía. Mas, mesmo ele tendo sido tão rico em vida, nada disso lhe adiantou, pois ele não conseguiu levar a fortuna para o outro lado e ele acaba sendo condenado por essa vida que ele teve de roubos e de trapaças. O outro personagem a surgir é Joane. Joane é um rapaz muito bobo que não aceita a proposta do diabo e acaba insultando. O anjo, vendo aquilo, ele percebe que as suas faltas e os seus pecados decorriam de sua inocência. Por isso, ele aceita que o rapaz fique em sua barca aguardando o juízo final. Gil Vicente, ao trazer esse personagem, mostra a sua inteligência ao captar os diversos níveis de fala social, neste caso moldada de uma linguagem popular, repleta de simplicidade, de acordo com a sua ocupação em vida, assim como os outros personagens que ele traz, uns mais nobres, outros mais simples. O próximo a vir é o sapateiro. Este traz nas costas um carregamento de formas de sapato com as quais ele usava para roubar os seus clientes. Em meio ao vazio que a morte lhe trouxe, ele se agarra a essas formas e não quer deixá-las para trás, o que vai lhe impedir de ir para o céu e lhe condenando ao inferno.
Esse apego aos bens materiais mostra o supérfluo, a futilidade que o autor ele considerava coisas ilusórias. Agora vem vindo o frade e juntamente com ele a sua namorada Florença. Além da mulher, ele traz como insígnias a espada, o escudo e o capacete, mostrando o amor à vida libertina e ao esporte, figurando um caso de vocação desencontrada. Ao surgir, o texto o apresenta da seguinte forma: vem um frade com uma moça pela mão e um broquel escudo, e uma espada na outra, e um casco, que significa capacete, debaixo do capelo, que significa capuz. E ele mesmo fazendo a baixa, que significa uma dança popular no século XVI. Vemos que apesar dele cometer um desvio em vida, ele ganha a simpatia dos leitores ao se mostrar respeitoso com a sua mulher e além de ser uma figura alegre e cheia de vida. Par Deus, essa seriela, que significa sentença, não vai em tal caravela minha senhora Florença, como, por ser namorado e folgar com uma mulher, se há um frade de perder com tanto salmo rezado, representando que ele estava um pouco indignado com a questão dele ser condenado ao inferno, mesmo ele tendo sido um personagem religioso em vida. Porém, como dito, o anjo ele não percebe as qualidades do frade, ele é totalmente inflexível, importando-se apenas com a sua dúvida entre o sacerdócio e os prazeres. Com a condenação deste homem, nós vamos perceber que Gil Vicente possuía um excesso de imoralidade e ele acreditava ainda representar as inclinações que caracterizam os temperamentos e os tipos sociais. Agora chega a vez da alcovideira Brísida Vaz. Diabo, que é que a vez de embarcar, Brísida? 600 virgos portiços. Luiz Francisco Rebelo, segundo Marques Braga, informa que a censura de 1664 cortou este verso, essa parte que diz 600 virgos portiços, porque esse virgos é um termo latino que significa virgem. No sentido do texto, ele traz o sentido realmente de virgindade e representa um palavrão. Seria como se Brísida ela dissesse, em termos atuais, que ela traz por bem 600 cabaços. Isto é, ela seduziu 600 virgens sob encomenda. Percebemos também a presunção da mulher ao dizer que ela tinha feito as boas ações, servindo à religião, pois ela supriu os desejos carnais desses padres. O diabo ele vai demonstrar respeito, uma face mais humana nesse momento, como observamos no seguinte trecho, que ele trata Brísida por senhora. Como nas cantigas românticas, quando os poetas ou os apaixonados se referiam às suas amadas. Diabo, ora entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viverdes santa em vida, vós o sentireis agora. Brísida, ela vai representar uma porta de entrada para a realização dos desejos de terceiros, sem amor e sem realizações. O que ela fazia não era para ela, era para os outros. Ela seduzia as moças através de encantamentos e feitiços, que pela ética atual, ela seria condenada sem direito à salvação. Após Brísida embarcar na barca do inferno, surge a figura do judeu com seu bode. Ao contrário de todos os outros personagens, o judeu tinha a convicção de querer ir para o inferno. Mas ao contrário também de todos os outros personagens que o diabo queria, essa alma ele rejeita. Vejamos o porquê. O diabo disse: e o bode há de cá vir, que escusado passageiro. Aqui ele quer dizer que o passageiro é totalmente desnecessário para ir naquela barca. Fica nítido aqui um caso de intolerância religiosa. O diabo, ele não aceita ele pelo judeu não querer abrir mão da sua religião.
que se representa por meio do bode, que é uma insígnia da religião judaica. E na barca do anjo, ele é acusado de desrespeitar a religião católica. Então, o anjo nem lhe dirige a palavra. Quem fala essas coisas é o bobo Joane, que está aguardando julgamento. Por fim, para não ficar lá à deriva, ele acaba indo a reboque na embarcação do diabo, levando o bode dele em uma coleira. O diabo diz: sus, sus, demos a vela, vós judeu, irei à toa. Que sois muito ruim pessoa, levai o cabrão na trela. Ou seja, de acordo com Ivan Teixeira, essa última fala do diabo, ela remete ao mito de Arasveros, o judeu errante, cujo destino é vagar sem paradeiro por causa de sua ofensa a Cristo. Após todas essas personagens emblemáticas, surge o corregedor, o procurador e o invocado. Ao trazer suas insígnias, autos jurídicos, livros e a corda no pescoço, respectivamente, os dois primeiros vão representar o roubo por vias legais e o enforcado ele representa um homem totalmente bobo, usado apenas pelos mais espertos que os manipulam e o fazem pagar com a vida. Por último e não menos importante, vamos ver as figuras dos 4 cavaleiros. Eles são recebidos pelo anjo, são os únicos que ele estava esperando, pois lutaram defendendo a igreja e cantavam hinos dando glória a Deus, representando todo o desejo que eles tinham de ganhar a vida eterna ainda em vida, visto agora como mártires. O anjo, ele os recebe da seguinte forma: ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando, por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. Vendo esses personagens, apesar de toda essa magnificência que eles apresentam, eles são figuras que não remetem muito bem à realidade. Eles guerreavam pensando no céu, viviam pensando no céu. Era uma beatitude que é impossível ser vista pelos olhares de hoje. Por isso, nós podemos concluir que o melhor da vida, segundo Gil Vicente, estava nos prazeres. O interessante, ele nasce daquilo que foi condenado em seus personagens, tanto que vemos os cavaleiros como figuras até irrelevantes, da mesma forma que acontece com o anjo, que é visto tão carrancudo. Além de que o diabo ele se torna superior na trama, ele dialoga mais, ele se mostra mais piedoso e mostra também o seu lado mais humano. Portanto, segundo Teixeira, as personagens de Gil Vicente, elas pertencem à categoria de tipos, espécies de personagens mais próprias para simbolizar as diversas camadas da sociedade, a nobreza, o clero e o povo daquela época, onde o diabo ele só leva em consideração a essência das pessoas. Se bons, eles vão para o céu, se maus, eles vão para o inferno. Assim, por ter esse caráter moralizante, a crítica literária ela sempre exaltou o zelo do autor, esquecendo-se muitas vezes que isso poderia ser tão ofensivo quanto a hierarquia do poder que o dramaturgo ele sempre criticava. Bom, cabe a mim fazer uma apreciação estética sobre a obra aqui abordada, O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e eu irei abordar as temáticas que o Gil Vicente aborda dentro de sua obra, também a questão da inovação formal, ou se houve uma predominação das tradições medievais, os diálogos que ele estabelece com outras obras, e também dar um parecer pessoal sobre O Alto da Barca do Inferno. Eu irei iniciar falando sobre as temáticas presentes na obra de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, e já deixo claro que ele não apresenta apenas uma temática, mas diversas temáticas ao longo da sua obra, em que ele utiliza os personagens que vão se apresentando justamente para abordar essas temáticas e fazer o seu ato moralizante, né? Fazer uma crítica a essas instituições, a esses atos que esses personagens eles cometem aqui na Terra e que vão decidir qual será o seu destino após a morte.
Então, nós podemos observar aí uma crítica do Gil Vicente aos representantes das instituições bases da sociedade, que é a Igreja, a Justiça e o Estado, por meio de personagens como o frade, como o carregador e o procurador, e como o nobre, além de outros personagens que também vão trazer temáticas diferentes e que eu vou abordar já já. Então, em relação, primeiramente, à Igreja, ele usa o frade, né? O frade que tem ali uma namorada e que mesmo ele sendo um frade, né, que ele representa a igreja, ele age de forma incorreta com os princípios da igreja. Então, ele é um representante que, na verdade, burla as regras, né? Ele tem uma namorada, ele tem um amante. E também ele age de forma errônea, né, com os dogmas da igreja. Então, ele usa essa personagem para fazer essa crítica a essa instituição. Já em relação à justiça, ele vai utilizar aí o procurador e o carregador para fazer uma crítica a essa instituição, né, em que ele condena-os aí ao inferno por conta de que eles cobram propinas para poder realizar suas funções. Então, eles são representantes também dessas instituições, mas que agem de forma errôneas e que são essas ações que vão determinar o lugar que eles vão, se é ao paraíso ou se é ao inferno, né? No caso, os representantes da justiça aí erraram de forma incorreta e eles foram destinados a ir para o inferno. Em relação ao Estado, o fidalgo é o personagem que faz a representação e que recebe a crítica, né? Não é a crítica à instituição em si, mas aos representantes dessa instituição. Então, ele recebe essa crítica pelo fato de que ele se aproveitava dos mais fracos, né? Pelo fato de ele ser de uma classe social mais alta, ele acabava se aproveitando dos mais fracos para ter o seu devido tratamento, para ter o seu devido valor, e ele acaba sendo condenado por essa ação que ele comete na Terra. Então, outros personagens que surgem, eles vão trazer temáticas diferentes também, como temáticas a respeito da corrupção, né, que também se encaixa no caso ali da justiça, temáticas como o adultério, como a morte, o apego aos bens, né, tem um personagem que ele acaba se apegando demais ao dinheiro, então isso também é uma ação considerada errada, principalmente, né, pela igreja. A questão do preconceito, principalmente com o judeu, né, que fica evidente ali na obra do Gil Vicente. A manipulação também, são temas que acontecem dentro da sociedade, que o Gil Vicente ele traz para a sua obra como forma de dar esse tom moralizante, né, e de fazer com que os personagens eles revejam suas ações, justamente porque são elas que vão determinar para onde eles vão após a morte. Trabalhando agora a questão da inovação formal ou a permanência da tradição medieval, percebe-se que o teatro de Gil Vicente ele traz ainda resquícios da teatralidade medieval de corte ou popular. Então, quanto à forma dos autos vicentinos, prevalece em termos de métrica a redondilha maior, acrescida de pés quebrados, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos e pentassílabos, todos de pouca monta. Já em relação às rimas, o esquema rimático do Alto da Barca do Inferno segue a irregularidade própria do cancioneiro de Resende, e o Pierre Le Gentil ele observa que essa questão do uso da irregularidade no cancioneiro de Resende não é pela falta do desconhecimento das técnicas de poesia, mas sim como algo que dava ao cancioneiro qualidade e prestígio. E ele percebe que na obra do Gil Vicente há também essa questão da irregularidade, né? Ele utiliza a mesma irregularidade que o cancioneiro de Resende usa e que dá à obra uma qualidade maior e um prestígio maior. Quanto à natureza da obra, mesclam-se rimas ricas e pobres, quase igualitárias. Não aparecem rimas preciosas nem esdrúxulas. Também se alternam rimas agudas, que são as masculinas, e graves, que são as femininas. Como em qualquer texto poético, encontram-se no Alto da Barca do Inferno vários recursos de ornamento, estudados e classificados nas várias retóricas antigas e medievais. Alguns exemplos desses elementos retóricos de origem medievais, antigas e classificados como retóricos, são aliterações em P, S, T, e entre outros,
anáforas, anástrofes, antítese, assonâncias, ironias, máximas, ditos populares e etc. Outro fenômeno que se pode observar no Alto da Barca do Inferno é a questão do bilinguismo, que pode ser detectado em toda a produção cancioneril portuguesa e castelhano dos fins do século XV ao século XVI. Então, além do português, observa-se também no Alto da Barca do Inferno duas línguas que são utilizadas por Gil Vicente, o castelhano e o latim, representados no diálogo do carregador e do procurador. Então, observa-se que o castelhano e o latim eles são bastante presentes, formando aí o fenômeno do bilinguismo na obra do Gil Vicente. Então, observa-se a presença do uso de elementos da tradição medieval. No entanto, como observa o Geraldo Augusto Fernandes, autor do artigo utilizado para a análise, há também uma inovação por parte do Gil Vicente, talvez em relação ao conteúdo, para que ele criasse um teatro com suas características. Como fala também o Luiz Francisco Rebelo, Gil Vicente é ao mesmo tempo o derradeiro dramaturgo medieval e o primeiro dramaturgo moderno, ou seja, houve aí também uma inovação por parte do Gil Vicente para que ele conseguisse criar um teatro com suas características, um teatro moderno. A obra aqui trabalhada, ela faz diálogos com outras obras. Alguns estudiosos eles têm feito referências sobre o próprio Alto e suas ligações entre outros textos e recursos. Em um estudo sobre o Leal Conselheiro, o Márcio Ricardo Coelho Muniz ele faz referência à linguagem figurada para a existência de duas barcas, assim como se apresenta o Alto de Gil Vicente. Então, nós temos aí no Leal Conselheiro, neste estudo feito pelo Márcio Muniz, também a presença de duas barcas, como no Alto da Barca do Inferno. E isso pode ser possível a realização de uma ligação entre essas duas obras, pelo fato de Dom Duarte também ter trabalhado as duas barcas, assim como Gil Vicente. Além disso, Márcio Muniz, na edição que preparou do Teatros de Camões, apresenta um breve estudo inicial sobre a permanência das estruturas formais do medievo nos Autos de Camões, o que já era observado na dramaturgia de Gil Vicente. Então, ele faz aí uma ligação entre a estrutura que foi utilizada nos Autos de Camões, referente ao que já era utilizado por Gil Vicente na sua dramaturgia. Camões ele faz uso de uma estrutura idêntica aos Autos de Vicente, que é, por sua vez, um modelo vigente na Península Ibérica. O contexto dramático vem repleto de versos com metros curtos, que é as redondilhas maiores e menores, e as estrofes em décimos com rimas ordenadas em quintilhas. Apresenta ainda, assim como no alto, elementos desordenadores desses esquemas, versos hiper ou hipométricos, versos em redondilha quebrados, estrofes de 9 ou 11 versos, quase sempre a serviço da dinâmica da oralidade. Assim como no texto de Gil Vicente, Camões intercala composições poéticas de fundo cancioneril, cantigas, violoncetos, glossas, entre outras, e inúmeras referências a danças, jogos e brincadeiras cortesãs do período medievo e populares que contribuíam cenicamente na colagem e composição do enredo. No caso do Inferno, isso é nítido nas aparições do padre Fanfarrão, em que ele chega lá no porto fazendo uso de uma cantiga, fazendo danças, brincadeiras, e isso se faz presente nesse cenário. Então, existe também uma ligação aí, como coloca o Geraldo Augusto Fernandes, que é o autor do artigo base dessa análise, em que nos baseamos, em que ele estabelece essa ligação entre a estrutura usada pelo Camões, de acordo com os estudos feitos pelo Márcio Muniz e o Gil Vicente. Por fim, acerca do que foi apresentado e analisado, conclui-se que a obra, por apresentar um tom moralizador, característico de Gil Vicente, buscava ao mesmo tempo apresentar os princípios da Igreja Católica e provocar uma certa tomada de consciências nos seres terrenos, para que estes pudessem tomar medidas dos seus atos e tentarem alinhar-se aos dogmas da Igreja Católica. Além disso, a análise apresentada tem como intuito apresentar de forma sucinta os recursos formais usados por Gil Vicente no Alto da Barca do Inferno. Assim, embasado nos conhecimentos de Geraldo Augusto Fernandes, podemos observar que o registro poético que o Gil Vicente emprega em seu texto é o mesmo que caracteriza as produções poéticas dos séculos XV e XVI. Além disso, percebe-se também que, em tal auto, Gil Vicente apresenta certo ponto de vista seu,
ou seja, cria os atos baseados em seus conhecimentos católicos. Chegando ao fim de nossa apresentação, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para compor e embasar nosso estudo. Esperamos que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para a nossa equipe. Muito obrigada!